é importante encontrarmos soluções para facilitar a criação de consultas SQL, principalmente para quem está iniciando no aprendizado ou para aquele que simplesmente quer uma maneira prática de codificar essas consultas. A Microsoft disponibiliza uma ferramenta que é o SQL Server Management Studio, com o recurso Query Designer. E é com ele que, visualmente, iremos aprender alguns conceitos da declaração SELECT. Espero que gostem. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal. Vamos lá! Também conhecida como uma linguagem de manipulação de dados, DML em inglês, a declaração SELECT possibilita resgatar os registros existentes de um banco de dados, podendo filtrar, agrupar, combinar e ordenar, entre outras ações, tanto em suas linhas quanto em suas colunas. Sendo assim, nós iremos aprender qual é a ordem de execução de algumas cláusulas, porque isso pode afetar como você manipula os objetos em cada etapa. Por exemplo, a primeira cláusula a ser executada é o from, onde você obtém a fonte de dados que é a sua tabela, podendo definir um apelido, um alias, para cada tabela que você selecionou. Então, nesse caso, logo após o on com o join, já pode ser utilizado essas nomenclaturas na etapa seguinte. Por exemplo, o join pode utilizar a subconsulta, que o where já vai obter essa nomeação e pesquisar conforme a etapa anterior. E, consequentemente, o group by também vai poder utilizar esses apelidos para que você referencie a esses objetos. Logo após tem o select, que é a fase onde você escolhe as colunas, inclusive combinando elas. E por fim, a ordenação com o order by. Utilizando essa lógica, percebemos que ao criar uma coluna calculada, por exemplo, de quantidade vezes valor, definindo um alias, ou seja, um apelido chamado total, essa palavra total, ela não poderá ser utilizada, por exemplo, no where, que filtra outros objetos com nomes originais. Mas, em contrapartida, esse alias pode ser utilizado no order by, que é uma etapa seguinte ao select. Aproveitando, não esqueçam de dar seu joinha, que ajuda muito a mantermos o canal. E se você não se inscreveu, por favor, o faça agora nos botões que estão logo abaixo do vídeo. A primeira consulta é uma seleção simples e ordenação de alguns registros. Para habilitar o Query Design, eu posso utilizar o menu Query na opção Design Query Editor. E também posso utilizar o botão direito com a mesma opção. Veja que eu posso também selecionar qualquer parte existente do meu arquivo SQL e não necessariamente criar arquivos separados para cada consulta que você vai desenvolver. Portanto, eu vou utilizar o Query Designer e ele vai me abrir uma janela perguntando qual a tabela que eu desejo resgatar os registros do meu banco de dados. Então, vou utilizar a tabela DM e ES, que são instituições educacionais no Brasil, e adicionar visualmente, selecionando o nome da instituição de ensino, a sua sigla. Vou escolher qual é a unidade federativa
o estado onde essa instituição de ensino ela se encontra, e a quantidade total dos técnicos existentes nessa instituição de ensino. Logo abaixo, ele mostra para você quais as colunas que eu selecionei. E eu posso tanto criar os alias, os apelidos para cada coluna, quanto fazer ordenação por essas colunas. Por exemplo, eu vou ordenar a coluna de quantidade total de técnicos pela forma decrescente, ou seja, do maior para o menor, e ordenar o nome da instituição de forma crescente, do menor para o maior. O interessante aqui é que ele precisa ser informado quem será ordenado primeiro. Por isso, a coluna de ordenação, onde eu vou dizer que a quantidade total será ordenada primeiro, após a sua ordenação, ordenar pelo nome da instituição. Vejam que ele já orientou a numeração baseado também na ordem com que eu selecionei cada coluna. Feito isso, ele disponibiliza o código SQL logo abaixo, para que você tenha uma pré-visualização do que foi criado. E ao apertar o botão OK, ele adiciona a consulta e eu posso simplesmente executar, trazendo o seu resultado conforme foi selecionado e escolhido visualmente no Query Design. Para a próxima etapa, nós iremos utilizar a mesma consulta para agrupar, contando e somando os seus registros. Vejam que o Query Designer identifica o código SQL e transforma em objetos visuais. Eu vou remover as colunas que eu não desejo, deletando da lista logo abaixo, mantendo apenas a quantidade total, e eu vou utilizar a tabela para escolher a sigla da unidade federativa, ou seja, o estado. Vou poder ordenar as colunas simplesmente arrastando elas na lista, e para somar e contabilizar esses registros, eu vou clicar com o botão direito no espaço em branco dessa janela e adicionar o Group By. É apresentado na lista abaixo para que você possa dizer qual é a coluna que vai ser executada ao agrupamento e qual a coluna que vai ser executada a soma ou a contabilização. Nesse caso, a coluna quantidade técnico total, eu vou alterar para somatório. Vejam que existem outras opções aqui. Eu também posso criar uma nova coluna vinculada a uma contagem desses registros, colocando, por exemplo, aqui o count. Vejam que é obrigatório definir um nome para essas colunas. Eu vou definir os nomes dessas colunas como quantidade técnico total e vou colocar aqui a quantidade de registros, DIS. Ao selecionar a opção Count na coluna, ele automaticamente alterou a opção para asterisco e definiu o Group By como Count. Vejam que ele disponibilizou o código SQL logo abaixo, novamente, com um pequeno detalhe. Como nós aproveitamos o código anterior, ele manteve a ordenação da coluna, só que somando o seu valor. Para utilizarmos a lógica de execução das cláusulas, nós iremos remover essa ordenação e adicionar novamente a ordenação decrescente a essa coluna. Agora ele está utilizando
o nome gerado do alias. Ao alterar, por exemplo, esse nome para TOT, ele vai renomear a coluna utilizando o seu alias. Vou clicar em OK, selecionando essa consulta e executando, nós temos o resultado esperado. No próximo passo, nós iremos combinar duas tabelas, utilizando o join. Ao utilizar novamente a consulta da primeira etapa, nós iremos poder acrescentar a essa consulta uma outra tabela, simplesmente clicando com o botão direito no espaço em branco da janela, adicionar tabela. Vou escolher a tabela DM Aluno, que é uma tabela contendo propriedades dos alunos existentes em cada instituição de ensino. E vou utilizar o mouse para fazer o relacionamento entre a tabela de instituição de ensino com a tabela de aluno. O interessante entender aqui é que nesse relacionamento existem opções para exibição desses registros. Eu posso utilizar o relacionamento entre as tabelas para filtrar os registros tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Eu posso, com o botão direito, onde tem esse losango, e escolher, por exemplo, que eu quero todos os registros da tabela DM e ES, independente se existe essa instituição na tabela de alunos. Caso não exista referência na tabela de aluno, teremos valores nulos. No caso, eu posso também definir que eu quero todos os registros, tanto da tabela de instituições de ensino, quanto na tabela de aluno. O interessante aqui, eu vou deixar da forma do left join, né? Veja que ele alterou na minha consulta essa informação, e vou mostrar para vocês que clicando na opção de propriedades, eu posso alterar outras formas de interação. Ele mostra a opção do join em 3 pontinhos, onde eu vou exibir mais opções relacionadas a essa propriedade. Atualmente ele identifica pela coluna do código da instituição de ensino que foi igual entre as tabelas, mas eu posso definir que seja diferente, maior ou igual e assim por diante. Visualmente ele vai montar o meu código SQL, facilitando o relacionamento entre as tabelas e selecionando, inclusive, informações específicas da tabela de aluno, que nesse caso eu trarei o nome do curso. Vou clicar OK, selecionar essa consulta e executar. Ele vai trazer informações de 2 tabelas. O próximo passo é inserir um novo dado, nesse caso na tabela de instituição de ensino. Vou clicar no espaço branco desse meu arquivo, vou utilizar o Query Designer e vou selecionar novamente a tabela DM e ES. Agora vou selecionar a coluna que eu desejo cadastrar essa nova instituição de ensino. Apenas como exemplo, o código da instituição e o nome dessa instituição. Mas percebam que o código gerado é de select. Para isso eu preciso alterar o tipo de consulta que eu desejo executar. Clicando com o botão direito também na área em branco dessa janela, eu posso alterar o tipo para inserir valores.
ele exibe uma nova coluna para que você defina o valor que será registrado. Nesse caso, vou colocar um 99999 apenas como exemplo, e o nome da instituição será Fábio MS. Percebam que ele adicionou as aspas porque ele sabe que essas colunas são do tipo de dado varchar. Logo abaixo, nós já temos o código SQL que será utilizado para inserir essa nova instituição dentro dessa tabela. Executando, um registro foi inserido. Agora iremos utilizar essa mesma lógica para atualizar esse registro. Botão direito, a tabela que eu quero atualizar o registro, vou alterar o tipo para update e vou selecionar as colunas. O legal aqui é que eu vou escolher a sigla dessa instituição, que o novo valor receberá, por exemplo, FMS como sigla, e vou utilizar a coluna de código da instituição como filtro. Vou escolher na coluna de filtro 99999 e vou desmarcar a opção set para que ele não me obrigue a definir um valor novo para essa coluna. O código SQL já foi criado logo abaixo. Ao selecionar essa consulta, ele vai atualizar o meu registro com base nesse filtro na coluna de sigla da instituição. E para finalizarmos, nós iremos excluir esse registro utilizando o delete. Query Designer, DMIS, que é o nome da tabela, alterar o tipo para delete e vou escolher o filtro. Lembrando que ele exclui todos os registros se você não escolher um filtro na sua consulta. Vou utilizar a coluna da IS, filtrando pelo código. Fazendo isso, agora nós temos o cuidado de deletar apenas essa instituição. Vou selecionar a consulta e executar. Veja que ele afetou ou executou a deleção, a exclusão de apenas um registro. E com isso nós conseguimos criar rapidamente 6 consultas SQL para manipular seus dados utilizando o recurso Query Designer. Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal. Muito obrigado, dá uma passadinha também em outros vídeos do canal e siga-me também no LinkedIn.